Olá, você meu caro ouvinte, eu sou o seu host Rafael Wayne e aqui, nessa estação espacial, bebês espaciais não são convidados. Olá, eu sou o seu co-host Rafael França e ciborgues são mais humanos do que Cassandra O'Brien. Olá, sou a Érica Tamires e eu não preparei uma frase, mas assim, eu gostaria de falar com a minha mãe no fim do mundo. Eu sou o Lucas Gomes e um encontro no fim do mundo é romanticamente mórbido. Boa! Definitivamente. Eu digo mais, hein? A Cassandra, ela é fechada com os Daleks. Ela é fechada com os Daleks. Com certeza. Os Daleks com a 1945. Aham. Cara, eu acho que ela só não é fechada com os Daleks porque eles são espécies diferentes, tá ligado? É como se... É como se o pessoal da Segunda Guerra encontrasse outro pessoal que também pensa que nem eles, tá ligado? Só que aí eles não iam se juntar porque eles são diferentes. Cara, eu ainda ouso dizer que os Cybermen são mais humanos do que a Cassandra. É verdade. Mas enfim, é isso, meu caro ouvinte. Hoje nós estamos aqui todos reunidos para comentar sobre The End of the World, o segundo episódio do revival de Doctor Who na temporada 27, temporada 1, como você preferir. Aquele episódio aonde a Terra virou churrasco. Então é isso, meu caro. Entre aqui na nossa TARDIS, que a aventura está prestes a começar. A jornada cósmica começa agora. The End of the World. O fim do mundo. Cara, o fim do mundo, ele demonstra... É aquela frase... É mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo. Nossa, sim! É literalmente isso, tá ligado? É tudo por dinheiro ali. Exatamente. Sim. Eu acho muito interessante a forma como esse episódio aborda, porque geralmente a gente tem. É muito comum em Doctor Who, tipo assim, alguma coisa acontecendo, algum alienígena que chega invadindo a Terra, ou então algum monstro que ressurge. Sempre aí fica uma crise global. Oh meu Deus, o mundo está acabando, não sei o que, tem que salvar o mundo. Não, aqui já, o planeta tá vazio, o mundo é torrado. Sim! Logo no começo Não do há episódio. salvação. Exatamente, logo no começo do episódio eu acho interessante isso, porque como a gente falou no último episódio, Rafa, que tipo, essa primeira temporada, ela tá tentando pegar novos fãs ao mesmo tempo que pega os antigos. Como eu falei, tá tentando colocar todo mundo dentro da mesma TARDIS. Exatamente. E aí, eu acho muito interessante que começa o episódio com eles conversando, e aí a Rose fala, o mundo vai acabar e você vai lá salvar ele, que é algo que alguém que já conhece o Doctor Who esperaria. Aí ele fala, não, o mundo vai acabar e eu vou ficar assistindo. Tem ninguém pra salvar? Exatamente. E eu acho interessante que ele fala, tudo tem um fim. Doctor Who não tem fim não, meu filho. Vai ficar nessa aí, não vai se aposentar não. Enfim, o episódio ele já abre, né, com um doutor querendo impressionar a Rose, né. Aí ele fala, beleza, você quer... Pra onde que você quer ir? Eu quero pro futuro. Bora se meter aqui 100 anos pro futuro. Ela, muito chato. Aí beleza, 10 mil anos no futuro, ano 12.005, novo Império Romano, não sei o que. Você tá de sacanagem comigo, tá tirando minha cara. Beleza então. Vamos chutar aqui o pau da barraca. E ele bota ali uns 5 bilhões de anos no futuro? É isso, 5 bilhões de anos. Eu queria já comentar aqui no começo do episódio uma coisa que já encerra o episódio, que com esse cenário, o doutor ele basicamente conseguiu nivelar entre ele e a Rose. Porque, tipo, a Rose, ela tava muito fechada no seu cotidiano, sabe? Ela, a mãe dela, o namorado, o trabalho que agora não existe mais, não sei o que. E agora que ela não tem mais esse trabalho e ela como posso dizer, se desvinculou do namorado, né? Ela tá querendo sair desse cotidiano. Ela desvinculou é uma forma de falar, né?
Ela terminou com ele sem terminar, né? Exatamente. Ela deu um ghost, famoso. Só que famoso ela ghost. tá entrando nos passos dele, sabe? Ela está se retirando de suas conexões com a Terra, sabe? Virando uma nômade, viajando por aí, sem rumo. E aí, quando ela se dá conta disso, ela questiona, porra, eu entrei em uma caixa com um homem que eu conheci ontem, que eu mal acabei de conhecer, e eu nem sei o nome dele. Doutor quem? Cara, isso é interessante. E isso é uma coisa que eu entendo muito de Doctor Who hoje em dia. Que Doctor Who é muito mórbido, se você analisar friamente cada coisinha. Ela é uma mulher Exatamente. que foi pra outro local no tempo, com um cara que ela não sabe se é do bem ou do mal, num lugar que ela não sabe quem é do bem ou do mal, e sem conseguir ligar de volta pra casa. Sim, sim. Ela atendeu um impulso, né, de seguir essa pessoa, esse alien, né? Porque ela até fala, né, quando ela isso eu tô avançando muito, mas assim, quando ela começa a ver os tripulantes, quando eles chegam, né, nesse lugar, nessa estação, né, eles começam a ver outros seres ali, e ela realmente fala, não, eles se parecem com alienígenas, né? E o doutor parecia só uma pessoa ali que, assim, vou seguir esse cara, vou ver onde vai dar pra eu sair desse mundo comum, dessa vida comum. E aí depois que ela se dá conta que, pô, nem conheço ele, né? Quem é esse cara? É interessante porque, tipo, eu acho muito interessante esse comentário sobre a Rose, ela ter todo esse estranhamento e tudo mais, e uma certa xenofobia, assim, com as outras pessoas que estão lá, por serem alienígenas, e esse estranhamento, esse choque cultural que ela tem. E eu fico me questionando agora como que seria a reação dela se o doutor se apresentasse a ela, não de uma forma humana, né, mas, tipo, de qualquer outra forma. Por exemplo, na Era Clássica, quando a Romana 1 tava regenerando a Romana 2, a gente vê vários corpos ali, sabe? Dos mais variados tipos passando. Uns mais humanos do que outros, né? Outros tinham até umas guelras, né? Uma pele azul, não sei o quê. Então, tipo, imagina se o doutor aparecesse com uma aparência dessas pra ela, sabe? Como que seria a reação? É um exercício interessante. A gente não ia ter temporada. Mas assim, vamos confessar, pelo que o Gomes disse, né? Todo mundo acha estranho que o doutor sempre anda com uma novinha, né? Nem toda loira, mas sempre uma loira. Tá querendo me... e assim, vou fazendo análise, não tentando fazer uma análise psicológica aqui, mas, né, a Rose é uma pessoa que não tem o pai, né? Ela tem a mãe, né? E depois, mais pra frente na temporada, a gente vai entender um pouco mais dessa história. Existe um daddy issues aí, né? E aí o doutor é esse cara mais velho que, pô, vamos comigo e bora, e eu vou te levar pra... Não quero te levar pra lugares comuns, eu vou te levar pro fim do mundo. O fim do seu mundo. Que é até um paralelo, né, com o mundo que também acabou, né? O mundo do doutor que também acabou. Então, eu acho muito interessante esse episódio por fazer esse paralelo, não explicitamente na nossa cara, mas ele vai te contando essa história aos poucos, né? Te fazendo entender esses paralelos entre o doutor e a Rose, né? Essa relação dos dois é muito desenvolvida nesse episódio, né? É por isso que uma das primeiras coisas que eu comentei é que esse episódio, ele coloca o doutor e a Rose no mesmo nível, assim, sabe? Porque, por exemplo, a série, quando a gente começou ela, o doutor, ele tinha família, né? Ele tinha a Susan. E no caso deles, eles foram exilados de Gallifrey, né? E conforme o tempo foi passando, a gente foi tendo origens diferentes, motivos diferentes por que o doutor estava afastado de Gallifrey. Aqui, a Rose, ela está afastada da sua civilização e tudo mais, do seu ponto de origem na Terra. E ela presencia aqui o que o doutor presenciou com o planeta dele, que é justamente o fim de tudo que eles conheciam.
E conforme o episódio vai passando, a gente vai entendendo o que aconteceu com o Doutor entre o final da Era Clássica, dos Tempos Sinistros, e aqui no começo da New Who, né? Com a introdução desse novo pedaço de lore, né? Que é a Guerra do Tempo, né? A gente vê eles também em pé de igualdade sendo os últimos correspondentes de suas civilizações, né? A Rose sendo a última da humanidade, a última humana, e o Doutor o último dos Senhores do Tempo. Acho que até isso, essa ideia dela ver o planeta dela morrendo, junto com a parte em que eu não lembro o nome dela, mas a princesa Planta, acho que ela era uma princesa, que meio que reconforta ele, porque ela sabe o que de fato aconteceu com o planeta dele, diferente de todo o resto, permite com que ele se abra mais pra frente nesse mesmo episódio sobre o que aconteceu no passado dele pra Rose. Ele não queria falar no início. Sim, sim. Ela vai aos poucos quebrando essa casca, né, do nono doutor, né, porque ele chega já assim, até se for lembrar no primeiro episódio, ele, de primeira, ele não quer que ela siga ele, né, ele não convida ela de cara, né, pra viajar com ele, só no final do episódio, né. Nossa, ainda bem que você falou isso, porque durante o nosso episódio, sobre o primeiro episódio, eu falei sobre como o doutor é grosso nesse episódio, sabe? Ele é muito bruto. E nesse aqui, ele tá muito mais de boa, ele tá muito mais tranquilo, assim, sabe? Tá muito mais divertido, realmente. E até a gente vai percebendo nisso, como ele vai se abrindo aos poucos. É interessante você notar isso, porque falando que ele tá um pouco mais divertido. A gente vê o quanto o doutor ele se fascina com um novo, sabe? E o que seria pra gente algo muito inusitado, tipo... E eu queria até trazer uns paralelos com o começo do 15º Doutor também. Porque, por exemplo, aqui a planeta Terra tá pegando fogo, tá queimando, tá virando churrasco, não sei o que, o doutor tá lá dançando, sorrindo, sabe? E mais pra frente, 15º Doutor, tá lá os elfos temperando a Lulubel, cantando, indo comer ela, e o doutor lá achando isso fascinante, sorrindo também. Completamente mórbido. Sim. Mas... E pela milionésima vez aqui nesse podcast, né, eu tenho que trazer de volta Space Babies na rodinha. Tenho que trazer de volta. Por quê? Porque Space Babies, ele além de ter aberto a temporada, ele tem alguns paralelos com esse episódio. Por exemplo, a cena do celular ganhando conectividade no futuro, no espaço, não sei o que, é muito semelhante com o que aconteceu aqui em The End of the World, que comentamos no primeiro episódio do podcast. Mas também, outra coisa que também vale notar é que aqui a gente vê um episódio mais construído por completo para poder a gente desvendar melhor como que o doutor ele ficou desse jeito, sabe? O que aconteceu para que o doutor ficasse mais clausurado, mais reservado, mais rude, desse jeito. E a gente explorar um pouco do que é essa nova lore, né? Enquanto Space Babies foi uma infodump, sabe? Foi uma derrubada de informações que o 15º deu em frente da Ruby, assim, ó. Pá. Atiro de bala, sabe? Sim. Foi um começo mais apressado, né? O do chute gato, né? Mas é até interessante pensar sobre isso, porque aqui principalmente em Rose, né? Mas aqui na primeira temporada do X-Men, a única temporada, a gente vem de uma série que foi cancelada, tá ligado? A gente até tinha algumas coisinhas, mas a gente não tinha uma série há quase 20 anos, sabe? Há quase 20 anos? Por aí, né? E aí teve uma série, teve um filme que foi quase 10 anos antes, teve o especial o especial de 40 anos foi só uns curtas animados 2 anos antes. Então, a gente tem um espaço muito maior, né, tanto entre os fãs, mas que ele bota entre os últimos acontecimentos que a gente viu e esse novo doutor. Sim. Lá
lá a gente tem, tipo, parece que a gente realmente acabou, tá ligado? Acabou de ver, porque a gente realmente acabou de ver o doutor se regenerar, e a gente já tá vendo ele naquela nova série. Fora que, tipo, em 2023 a gente teve uma parada que a gente não teve em 2005, que a gente viu o ponto onde aconteceu o reboot. Exatamente. Só que então, tem uma outra coisa que eu acho que é mais In the importante. Day of the Doctor, né? Hã? The Day of the Doctor? O ponto onde aconteceu... Não, eu confundi. Eu também falei de The Giggle. Não, 2020... In the Giggle, isso. Com a bigeneração. Mas, no caso, de 2020, na temporada de agora, de 2024, ela tem uma outra coisa que eu acho que é muito mais importante, que ela foi feita, e é a milionésima vez que eu digo isso aqui no podcast, ela foi feita para um outro tipo de audiência do que existia lá em 2005. Lá em 2005 era uma geração que ou cresceu, ou nasceu depois do cancelamento de Doctor Who e estava começando a assistir agora, e para pegar os fãs da era clássica, sabe? Pegar gente nova e velha ali. Aqui, em 24, apesar de ser uma temporada muito introdutória, e ter também essa mesma missão de trazer gente da velha guarda quanto novatas, a gente da velha guarda, o grosso dela, voltou com o Tennant ali, como 14º. Ou então nunca abandonou a série. Mas, no caso, pra gente que tava... Para as pessoas que estavam entrando agora com o chute, esse pessoal já sabia o que era Doctor Who de uma forma ou outra, pelas referências à cultura pop, pelo TikTok, pelos criadores de conteúdo, tudo mais. Doctor Who já estava muito mais presente no consciente coletivo na internet, nas últimas gerações, né? Nas gerações Z e agora Alpha, né? Que agora são adolescentes, do que estava para a geração Z, no comecinho da geração Z ali, dos anos 95 até 2010, sabe? Naquela época era um outro panorama. E era um panorama onde a internet era mais segregada do nosso cotidiano, da nossa vida. Não era tão integrada no nosso cotidiano quanto é hoje. Enfim. Voltando a falar sobre o fim do mundo. O que eu acho interessante desse episódio é que ele vai numa coisa interessante que é o seguinte: o fim do mundo é inevitável. No caso, não foi o fim da humanidade, mas sim do planeta Terra em si, né? Tanto é que o doutor ele fala, todo mundo já foi embora, não sei o quê. Só que mesmo assim, em paralelo com o que a gente vive em hoje, todo mundo ali tá em risco por culpa do capitalismo. Exatamente, cara. Aqui, novamente, Doctor Who sendo... Dê ordem, camarada Rafa. Toca aí na Internacional, camarada Rafa. Chega, dá direito autoral isso aí. Porra, logo o hino da União Soviética, da direito autoral. Voltou. Pra você ver. A gente está sendo sabotado pelo Spotify imperialista, que me derrubaram. Derrubaram o host. A quem interessa calar. Rafael Wayne. Agora eu não lembro o que eu tava falando do episódio. Eu tava falando do... Não lembro mais, não. Continuem. Porra. Sim, gente, tô falando demais já. Então, o doutor e a Rose chegam nesse... É uma estação, né? É uma estação? É uma estação. Pra observar o fim do mundo. E aí, eles... acho que é importante citar que é a primeira vez que a gente vê o papel psíquico. Sim! Caramba, o papel psíquico logo no começo ali, né? É muito legal, e ele fica muito demonstrando assim o papel psíquico pro público mesmo, né? Ele fala, não, aqui ó, sou convidado. E aí tá lá o papel em branco. Que eu já falei que o papel psíquico é o item de Doctor Who mais barato de todos. Isso é engraçado, porque foi o meu primeiro contato com Doctor Who esses primeiros episódios. Então eu não sabia o que era um papel psíquico até aparecer. Eu olhei assim e falei, que pessoas preguiçosas.
O que eu acho É o maravilhoso. orçamento de um Guaraná e uma coxinha, né, da BBC. O que eu acho Mas às vezes maravilhoso o é que- orçamento de um Guaraná e uma coxinha é o molho, é o charme. Exato, É o que eu acho o maravilhoso. ouro. Aliás, nesse episódio, assim, comparando com o primeiro, né? Quando eu assisti o primeiro, eu, né, assim, olhei aqueles efeitos e falei, beleza, 2005 e pouco orçamento, né, gente? Vamos lá. Mas desse episódio, eu fiquei um pouco impressionado, que, pô, até que, assim, os efeitos da Terra, né, sendo destruída não são tão legais, realmente são datados, da Cassandra também. Mas os seres, eu achei que eles gastaram ali, sabe, um pouquinho naquelas roupas e tal, estão muito bem caracterizados. A mulher daquela espécie, né, que é de árvores, né, de pessoas que são parecidas com árvores, né, a Jabe, achei o nome dela. Muito boa, né, a maquiagem, a roupa, né, aqueles prostéticos todos, assim. Achei Cara, muito para pra pensar, porque eu tinha uma memória errada desse episódio de que já tinha uma interaçãozinha legal com o rosto de Bo, porque ele é um personagem importante pro futuro. A primeira Mas aparição não. dele. A primeira aparição dele e ele não fala nada, tá ligado? Tipo, tem não apenas ele, mas tem vários aliens ali, porque ele vai listando, tipo, tal pessoa, tal. E vai aparecendo vários, assim. Eles gastaram muito dinheiro pra fazer essas fantasias, pra elas aparecerem por 10 segundos. Eu acho engraçado que, tipo assim, é um encontro de várias raças diferentes, várias civilizações e economias diferentes, né? Então cada um traz um presente um pro outro pra simbolizar a diplomacia. E aí o que o doutor traz é o ar dos pulmões. Mas, dos meus pulmões. Achei isso tão bonito, na real. Sim, poético, né? Eu vou defender duas coisas. Não, defender não, vou comentar duas coisas. Primeiramente, eu acho que o ar dos pulmões dele faz sentido pra árvore. Porra, tem um pozinho de regeneração ali, porra. Eu iria querer também. Inclusive. Pro resto não, mas pra árvore faz. Agora, a árvore, ela dá de presente raminhos, tá ligado? Tipo, raminhos do avô dela. Ela tá dando filhotes pras pessoas? Não, é raminhos do avô dela. Ramos do meu avô, Eu acho muito engraçado, agora que é meu lado Trek falando, né? Eu acho que a Erika também é Trek. Sim, muito. Eu lembrei agora que, tipo assim, em Star Trek Deep Space Nine, inclusive, fun fact, o Peter Capaldi, ele quase fez audição pra ser o Benjamin Sisko em Deep Space Nine. Quase. Mas continuando, em Deep Space Nine, a gente tem os Ferengi, né? E aí tem um episódio onde o Quark... quem que são os Ferengi? Os Ferengi, eles são os alienígenas onde o seu principal traço de personalidade, de cultura, tudo gira em torno do mercado, né? Eles são os capitalistas, basicamente. Certo. Eles são tão capitalistas que o Elon Musk parece um comunista perto deles. Sim. Mas, todas enfim, as tramas giram em torno do capitalismo com eles. Pois do comércio, né? E aí tem um episódio onde o Quark, ele pensa que vai morrer, o que ele faz? Ele começa a leiloar as partes do corpo dele previamente. Vou leiloar aqui meu braço, não sei o que, quem vai querer isso aqui, não sei o que. É um costume dele, sabe? De que assim que um morre, reparte várias partes, não sei o que, vai vendendo. Aí assim que eu vi, ela falou assim, um ramo do meu avô, eu me lembrei, de uma certa forma. Mas o que mais me lembrou esse episódio foi Guia do Mochileiro das Galáxias, gente. Assim, Tem eu acho que foi a primeira coisa que eu pensei assim e que me fez amar esse episódio. Foram essas referências. Uhum. Então, eu penso muito, desde que eu li o Guia do Mochileiro, eu sempre penso sobre como funciona o restaurante no fim do mundo. E tipo assim, e eu acho interessante sobre tipo, como funcionaria esse lugar também, sabe? Vendo o fim do planeta Terra. Porque eu penso, o restaurante ele não tá situado exatamente num lugar. Ele tá situado num tempo. Então, eu sempre penso na logística que é isso, tá ligado? Tipo, você tem que em vários tempos vender
tipo assim, a entrada, tá ligado? Pra você ir no restaurante do fim do mundo, pra você viajar no tempo pra ir até o fim do mundo. E aí você tem que, tipo, colocar alas diferentes, porque talvez uma pessoa possa ir 2 vezes, então ela não pode encontrar ela mesma. Isso é um bagulho muito complicado, e eu acho muito Uma divertido. logística, né? Só uma personagem de Doctor Who poderia resolver essa equação. Quem? Clara! Enfim, uma parada, vocês comentaram sobre o papel psíquico, né, sobre essa primeira aparição dele. Uma coisa que eu também acho muito interessante sobre o papel psíquico é que ele é muito metalinguístico com a relação do orçamento de Doctor Who, e da falta de orçamento, na verdade. A moto. E como isso cria um certo charme com a narrativa e soluções criativas em relação a isso. Porque é só uma carteirinha de couro com 2 pedaços de papel ali, sem nada, e isso serve para várias e tantas coisas. E o melhor disso é que o doutor ele fala assim: isso aqui me salva de muitas enrascadas, economiza muito tempo. Isso também é um comentário em relação a como as coisas eram resolvidas na Era Clássica. Porque, por padrão, na Era Clássica era tipo assim: eu sou o doutor, essa aqui é fulano de tal 2, fulano de tal 3, não sei o que. Aí sempre pegam eles, ficam presos durante um tempo, acaba o episódio, aí fica nisso. O doutor tem que escapar, não sei o que. Sempre assim. Porra, se tivesse papel psíquico na Era Clássica, os episódios iam durar, sei lá, iam ser 2 episódios de 20 minutos cada. Cara, só parar pra pensar aqui. Você que acompanha o Blue Box Cast, a gente falou da primeira. A gente só falou até agora da clássica, da primeira temporada. Quantas vezes a gente chegou a falar: pô, mano, eu achei que eu não tinha entendido o final, porque ele acaba muito do nada. Sim, a gente tem a ordem do meme, né? Que eles falam. A ordem do meme? Eu também entendi, quando eu vi o episódio, eu entendi a ordem do meme. E aí a gente tem a personagem que roubou nesse episódio pra si, que foi a Cassandra. Cassandra O'Brien. Isso, Cassandra Ponto O'Brien. Delta. Os 6 pecados capitais. Não é 7 porque não tem como ter gula ali, né? A Cassandra, ela é icônica por muitos motivos, né? Pra começar, Sim. ela tem um humor, né? Ela é muito sarcástica, parece. Ela tem um humor ácido. O visual dela já é muito impressionante, porque, tipo, ela é basicamente um trampolim de pele humana. Sim. Toda esticada e tudo mais. E é um comentário sobre a constante busca da imagem perfeita e tudo mais, dos números de procedimentos plásticos. E ela até fala que fez mais de 700 procedimentos plásticos. Né? Ela fala que ela... Porque elogiam ela que ela tá muito fina. E ela fala: Sim. eu fiz o meu queixo porque ele tava muito pontudo. E ainda fala: minha 70ª... Não, peraí. Minha cirurgia 709 vai ser pra colorir o meu sangue. Descolorir. Isso, descolorir o sangue. Só que, tipo... e ela foi muito marcante pra época, porque ela foi a primeira personagem trans na série de TV de Doctor Who. Sim. 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 Na TV, ela foi a primeira personagem trans. O que também mora aí a primeira polêmica em relação a ela, né? A principal polêmica, né? De logo na primeira personagem trans em Doctor Who, você fazer ela ser um trampolim de pele. É ITD, né? Aí... Você não pode pedir muito dele, cara. Ele sempre vai dar uma... Exato. Sempre... Ele vai trazer questões muito maravilhosas pra série. Você tem que lembrar... Mas... Assim, ele... gente, esse pano eu não passarei. Ele faz esse isso, pano eu não mas passarei. você tem que lembrar que ele é homem, ele é branco, ele é europeu. Não dá pra confiar no europeu. Ai, gente, esse pano eu não passarei. Não passarei. RTD que... RTD, cara que escreveu... que escreveu Queer as Folk, que viveu na Canal Street, lá em Manchester, sabe? Frequentou bastante. Deveria saber muito melhor que fazer uma mulher trans ser um trampolim de pele não era de bom tom.
Eu acho que todo mundo deveria saber disso, né? Sim. Na maioria das vezes, o maior inimigo do Doctor Who são os roteiristas. Sim. Chris Chibnall que o diga. Opa! A conversa, isso é o que eu queria falar, da conversa da Cassandra com a Rose, que é um pouco mais pra frente do episódio. Pois Que então. eu gosto muito. Aí outra parada que eu gosto pra trama do episódio, mas pra personagem de Cassandra, né, pro que ela tava representando naquele momento na TV, chega a feder, porque além de ter colocado a primeira mulher trans pelo menos de forma televisiva em Doctor Who, sendo um trampolim de pele, ela é ela é nazista, basicamente. Vilã, né? Sim, Ela é a vilã do basicamente. episódio, basicamente, assim, desde o início. Ela tem então. muitos preconceitos ali, né? Ela já começa com preconceito com a própria Rose, né? Sim. Então, e aí justamente, né, ele traz essa ironia, assim, da coisa. Porque ela fala que ela é a última humana, ela é referenciada, assim, tipo, ela tem até, quando as pessoas vão aparecendo, o cara vai anunciando, ela tem até um anúncio mais longo, sabe? Por ela ser a última humana. Só que ela não parece humana, e ela fala, tipo, não, existem outros, entre aspas, humanos, mas são ciborgues e não sei o que, e aí ela até dá um... então, ela até faz um... Holy shit, was that a mestiços. Cyberman reference? E aí eu gosto muito que a Rose... Continua. Ela fala que o pai dela era texano, né? Ela fala Sim. da origem dela e tal. Texano tem uma faminha de ser preconceituoso, não? Tem esse viés aí. Tem algumas coisas que passam muito rápido nesse episódio e que Sim. depois você vai olhar, né, uma falazinha assim, tem todo um... Acho que tem todo um porquê aí, né, do RT ter colocado essa personagem, sabe? Então, eu tenho minhas críticas mesmo a essa questão dela ser né, é a primeira personagem trans e faz ser a vilã, a primeira coisa, né, que é um clichê. Sim. É um trampolim, né? Então, E ela é, assim... Vai lá. Eu acho interessante a decisão de ter feito um personagem queer com a Cassandra assumir um papel de vilania. A questão é que tava numa época onde isso era um estereótipo. Sempre que tinha um vilão gay, sempre que tinha um personagem gay, Sim. lésbica, bi ou trans, eram retratados como vilões. E o maior problema é que você não tinha outras pessoas da comunidade sendo representadas em papel de contraponto. Esse é o maior problema. Né? Você não tem aqui. Eu acho que o mais próximo que você teria seria o próprio Doutor, mas esse lado nele não era muito explorado na época. Então, é até uma coisa que a gente já conversou, né, Rafa? Que, tipo, Doctor Who, durante muito tempo, eu como um homem hétero, e que não... Eu nunca tinha conversado muito com o fandom, eu tinha muita curiosidade pra saber como as pessoas LGBT viam Doctor Who. Porque tudo que tinha em Doctor Who sobre LGBT era um personagem aleatório dizendo: o marido do meu irmão fez tal coisa. E aí nunca mais tinha uma menção, tá ligado? Uhum. E o próprio doutor também tinha várias vezes onde ele insinuava alguma coisa, mas era sempre num tom de piada. E aí eu sempre ficava tipo, mas isso é legal, tá ligado? Tipo, as pessoas gostam disso ou é tipo, porra, você tá meio que zoando com a nossa cara, né? Será que é de bom tom? Nos transportando pra época. Nos transportando pra época, né? 2005. Gente, era uma época, né? Sim. Não tinha esse questionamento. Não havia esse questionamento, realmente, assim. E ainda mais. Era de bom tom, né? Hoje a gente questiona isso, mas assim, E em mais 2005 pra frente? era uma coisa muito pro humor, né? Assim, as pessoas LGBT elas poderiam ser representadas, eram colocadas ali, mas geralmente, tá? Existiam exceções, acho, mas assim, geralmente era pro humor, ou era pra vilania, era um estereótipo, né? Tipo, se tu pegar o contexto também, era Reino Unido. Reino Unido sempre foi um pessoal muito mais fechado. Nessa época, nos Estados Unidos até tinha um filme ou outro, Brokeback Mountain, essas coisas, esses filmes. Só que em Doctor Who só foi aparecer de fato na era Disney, assim.
decentemente retratado, né? Mas ainda teve retratado um como vilão, algo né? comum. Como algo comum, né? Não como um estereótipo, né? E foi o RTD de novo, hein, Gomes? Mas mesmo assim, RTD se agora, retratando, né? mesmo Ele assim, tá usando essa calma aí. pra retratar de algumas coisas. Se retratando mais ou menos, porque Devil's Tem Cord... coisinha, né? teve umas derrapadas Então, ali, né? Então, Devil's Cord, eu ia falar que, assim... Eu tava lembrando desse episódio do The End of the World, e olhando, né, analisando a Cassandra, e assim, a Jinx, né, Jinx. Jinx, ele sempre, assim, eu sei que ele é uma ótima atriz, é uma ótima atriz, mas eu acho que para construir a Maestro, né, rolou alguma referência, sabe? Eu vejo um pouco de Cassandra, porque assim, quando você vai pensar em vilãs em Doctor Who, tem a Misty, né? Mais recente, assim. Você vai ter outras, tem a Rani na clássica, mas assim, se você for traçar um paralelo, eu traço muito um paralelo de Maestro com a Cassandra, né? Na forma de se apresentar, sabe? Na forma de se referir ao doutor, assim, sabe? Eu acho que tem mais de Cassandra e menos de Missy em Maestro, sabe? Se for tentar achar alguma referência, assim. É claro que Jinx, né, compôs essa personagem de uma forma muito própria, mas se for traçar um paralelo aí, acho que Cassandra com certeza foi uma referência para Maestro. Uma outra coisa que eu acho interessante em Cassandra, né? Pouco tempo atrás eu falei, né, que não era de bom tom você colocar a primeira personagem trans. Tem umas falas meio nazistas, assim, mas eu acho um tanto quanto intrigante também, porque a gente vê muito, não necessariamente nessa linha, mas a gente vê muito pessoas da comunidade tendo comportamentos que são muito aniquilatórios pra comunidade, né? As famosas manas de direita. A Cassandra é muito uma mana de direita. Muito. Cara, eu vejo um monte de homens gays que são transfóbicos, tá ligado? É um bagulho que é bizarramente comum a quantidade de pessoas conservadoras dentro dos grupos LGBT. Sim, Triste, sim. mas real. Então, tipo, apesar dela ter caído nesse estereótipo na época, né, de personagens queer, quando são apresentados, geralmente são vilões, ela ainda tem um impacto hoje. Ela ainda tem um impacto hoje com o mundo real. Isso que me assusta na Cassandra. É uma coisa que me deixa com muitas opiniões mistas em relação a ela, na verdade. Sim. Mas eu não... Mas apesar disso, tipo, não é uma crítica. Ela não é uma crítica a isso. Não é. Isso aí foi questão de piada na época. Sim. Foi escrita pra ser piada. O que mais? A Cassandra, ela... Como eu posso dizer? Ela tem um certo teor de vilão de desenho animado, sabe? Ela tem muitos comportamentos de vilão de desenho animado. Sei lá... Pô, tu falou do... E na época tinha muito personagem, né, que era queer-coded e era sempre vilão. E, cara, isso imediatamente me lembra da Disney, tá ligado? Com certeza. O vilão de Hércules, a vilã da Pequena Sereia. Então, tipo... E realmente, parando pra pensar agora, a Cassandra lembra muito esses personagens. Outro excelentíssimo exemplo. O Mestre. O Mestre também. Sempre foi queer-coded. E sempre foi um vilão. Sim. Ainda mais na era do Henry. Apesar, vamos lembrar do primeiro mestre, né, o Delgado, apesar das cenas, se a gente for voltar lá na clássica, cenas entre o Delgado e o terceiro serem muito queer-coded, muito. Esse é o nosso olhar de hoje. Sim. É o nosso olhar de hoje. Porque na época era como se fosse, sei lá... Irmãos. Superman e Lex Luthor, sabe? Ou, sabe, esses vilões que essas rivalidades, né, muito próximas. É porque na época eles ainda chamavam de broderagem. Exato. Cara, se você assiste anime como eu e o Gomes, você sabe a quantidade de, entre aspas, amizade que tem nos animes.
entre dois caras. É. Que... Agora lembra aquela figurinha, amizade, essas pessoas se beijando. Verdade. Exatamente. Verdade. Enfim, continuando pra pauta. A Cassandra, né? Peraí, onde que eu tava? Sim, Eu tava falando oi. da Cassandra com a Rose, aí eu me perdi, eu não encerrei o que eu tinha que falar. Sim, encerrando, né, o que o Rafa ia falando, nessa conversa, a Cassandra ela fala sobre os procedimentos estéticos que ela fez, né, a remoção do queixo, que ela vai descolorir o sangue, não sei o que. É engraçado. Enquanto hoje a galera tá pintando cabelo, descolorindo, não sei o que, ela tá descolorindo o sangue. Mas, ó, eu vou defender ela nisso porque... Ela tá O tirando a sangue- hemoglobina do sangue pra poder Cara, dizer que é sangue azul. o sangue me incomodou, tá? É uma parada meio bizarra na caracterização dela. Fica ali fluindo, tá ligado? Tu fica vendo, dá um... Eu sou uma pessoa que eu já tenho agonia de veia, tá ligado? Tu vê aquelas pessoas com braço veiudo, eu acho... E aí... Cara, Tu vê ela o sangue ser um fluindo? trampolim já é motivo suficiente para, né? Sim. As veias ali é o menor problema. O rosto dela já meio... Eu acho interessante que, tipo E ela, assim... e ela é toda hora, né? Pedindo pra ser hidratada, né? Eu acho muito Moisturize interessante, me. porque até hoje a gente tem muito enraizado esse conceito de beleza, de que você é considerado bonito quando você demonstra ser o mais jovem possível, né? E aí tem até uma piada da Cassandra com isso. Ah, eu não aparento um dia mais velho do que 2007 anos. Pô. E a pele lá, toda esticada. Uma coisa que vocês falaram da Rose, né? É que a Rose, assim, ela tava até aquele momento assistindo todo mundo entrando e tal, tava, né, interessada. Mas quando a Cassandra entra, ela fica indignada. Sim. Cara, porque... eu acho até interessante pensar nisso, porque, tipo, ela vai vendo vários alienígenas. E a Cassandra é anunciada como a última humana. E aí a Rose fica, tipo... Cara, ela é a mais alienígena de É todas. o quê? Sabe? É muito... Exato. Tem um comentário da Cassandra que eu acho muito interessante, que ela fala assim, que ela fala uma coisa tipo assim, demanda muito dinheiro, muito esforço pra ser tão rasa. Eu ri tanto. Eu ri muito. Ai. Mas eu acho muito interessante que, tipo assim, a Cassandra, ela fala dos seus procedimentos, que ela fala assim, esse pessoal aí que se expandiu pelo universo, eles não são humanos, esses dito-humanos, delta-humanos, ciborgues, não sei o que, e até meio-humanos. Não, eu que sou a última humana, não sei o que. E aí a Rose, ela dá uma jantada, sabe? Tipo assim como você, eu também nasci de lá de baixo, não sei o que. E eu preferiria morrer do que virar um trampolim de pele ressecada que nem você virou, não sei o que. Você não tem nada de humana. Ai, cara, muito Isso bom. é interessante que você parar pra pensar no início do episódio, quando os alienígenas vão entrando e ela tem aquela cartaz de nossa, eles são tão alienígenas, eles são muito alienígenas, que ela fica tipo com o pé atrás em relação a eles. E depois dessa conversa, quando ela percebe que passaram 5 bilhões de anos, eles não têm nem forma mais humana, mas tem a mesma mentalidade de dinheiro, beleza, essas coisas, que ela perde completamente o medo e começa a agir como se estivesse na feirinha do mercado, tá ligado? Com todo mundo. Aham. Cara, isso me lembra a cena do Batman do futuro, que o Bruce Wayne do passado vai pro futuro e aí ele vai pras ruas e aí o Batman do futuro fala: você tem que tomar cuidado porque Gotham não é mais como era na sua época. E aí ele vira pro Bruce Wayne velho e fala: os bandidos continuam sendo medrosos e supersticiosos? Aí ele continuou. Então eu tenho tudo que eu preciso. Eu acho interessante também porque, tipo, tem uma cena onde chega uma encanadora, onde tava a Rose ela fica toda... Ela fica entregada, tipo assim, eu não devia estar aqui, não sei o quê. E ela chega a dar voz pra essa encanadora, né? Ela dá permissão pra essa encanadora falar. É coisa que os pessoal costuma ignorar, sabe? Não costuma dar relevância pra ela, né? E aí... Tudo isso pra essa encanadora virar titular do Vasco, pouco tempo depois.
Pô, cara, existe um vício em Doctor Who em matar as pessoas que estão só trabalhando, né? Sim, Mas- sim. CLTzão, tadinha, velho. E ela toda fofinha, mano, muito bonitinha. Sim. Eu acho muito bom, porque ela agradece, ela primeiro fala, né, você tem que me dar permissão pra falar com você. Ela, não, pode falar, não sei o que, elas conversam, ela, pô, muito obrigado, a maioria das pessoas não dá permissão pra mim falar. Ó, Ruben, fica atento, hein? Personagem apareceu, é CLT, hein? Trabalho precarizado e tudo mais, e é carismático demais, pode marcar e considerar seu bingo. Esse personagem vai morrer em menos de 5 minutos. Cara, isso tá me lembrando Kerblan. Ai, tristeza. Eu queria comentar um momento antes dela encontrar a funcionária ali da estação. Ah, sim. Porque tem um momento icônico que acho que é a Cassandra mesmo, que ela traz como presente uma jukebox, né? Sim! E aí tem. Ela chama de iPod. Em Doctor Who, que ela chama de iPod, detalhe. E toca Tainted Love. E aí, assim, é um dos motivos pelo qual eu gosto muito desse episódio, porque tem música, e aí, enfim, acho que já me pegou aí. E detalhe, E também, diga. essa jukebox é a mesma que está na Tardes do Doutor hoje. É a mesma. É a mesma? Ah! Cara, eu ia falar isso como piada, mas agora você falou de um jeito muito sério. É a mesma. Então, Saiu um peraí, Doctor Who é List. mesmo? Saiu um Doctor Who List. Eu não lembro cobrindo qual episódio, mas está em um Doctor Who List. E aí eles começam a falar sobre a jukebox. E eles mostram que ela já apareceu antes na série. E eles mostram justamente cenas de The End of the World, onde ela aparece. É a mesma coisa. Ele roubou. Reciclando próprio, pô. Não, eu ia dar o detalhe de que, porque a Cassandra chama, né, Toxic de música clássica. E essa isso já é uma piada legal, mas é uma piada que é referência à série clássica, né? Quando. Ah, esqueci o nome da personagem, mas é uma personagem que vem do futuro. E aí eles tocam Beatles, que era a música do momento, né? E ela fala, eu conheço Beatles, eu adoro música clássica. E aí o Ian e a Bárbara ficam tipo, música clássica? Como assim? Cara, essa jukebox, ela tem esses dois pontos muito interessantes dela como objeto físico, e como a música que ela tocou, que nem a que você disse, que é engraçado de pensar sociologicamente que música clássica, na teoria, é a música popular do passado, certo? Certo. Então imagina daqui a uns 30 anos alguém ouvindo Billie Eilish falando, caraca, música clássica, eu gosto. Cara, é só você parar pra pensar que o MPB não é a música popular brasileira de hoje em dia. Sim, cara. Daqui a uns 50 anos, o MPB brasileiro vai ser o funkzão da gaiola. Tem um momento muito engraçadinho. Quando começa a tocar Tainted Love, que é o Eccleston dançandinho. Tá engraçado, mano. E essa dancinha dele virou gif, assim, ó, no instante. É muito meme. Cara, sim, é muito boa. O Eckley é impressionante. Ele teve uma temporada, mas ele serviu muito meme nessa temporada. Muito meme. Ele é um ator impressionante, assim, né? Eu voltando, né, depois de, assim, ter assistido muita coisa, né, depois de ter passado pela Era Capaldi, pela Era Jodie, voltando pra assistir, eu falo, nossa, gente, é um doutor maravilhoso, porque ele passa de estar feliz, aí depois, né, de estar se divertindo, né, nessa parte, pra ele observar a Rose saindo meio chateada, porque tava lá todo mundo comendo e a Terra ia acabar em 30 minutos e ela ela saiu, né, e foi encontrar depois encontrou a funcionária lá da estação, mas ela saiu meio deslocada, né, tipo, não quero papo com essa galera, pô, o que tá acontecendo aqui, estou se divertindo e a Terra vai acabar, né. Eu acho muito interessante essa dancinha, porque ela demonstra muito a questão da máscara social do doutor, né?
Ele acabou de sair da Guerra do Tempo, tá todo traumatizado com as cicatrizes da guerra e tudo mais. E ele tá querendo deixar esse seu lado guerreiro pra trás, né? Ele tá querendo voltar a ser o doutor como era antigamente, mas ele não consegue esquecer como é essa guerra. E ele tá ainda se recostumando, sabe? Com seus passos, o seu jeitão antigo de fazer as coisas, tentando encontrar... Sabe? Tentando se reencontrar como doutor, né? E aí, enquanto a gente vê ele sorrindo, dançando, na verdade, ele tá em uma dor insuportável. Exato. Cara, gente traumatizada também merece se divertir. Doutor precisando de uma terapia, né? Ele só vai Muita fazer, gente, né, nessa época. acho que 5 regenerações depois. Assim, fazer, mas naquelas, né? Porque o chute gato tá... É porque a primeira sessão foi mas, grátis. assim, não o suficiente. É porque a primeira sessão Nunca foi é o grátis. suficiente. Nunca é o suficiente, exato. Mas enfim, antes, quando teve aquela ordem do meme, né? Aquelas figuras com uma mão robótica e túnicas, eles distribuíram pra todo mundo umas bolinhas de metal. Eu acho muito engraçado também que quando a Cassandra ela aparece, ela fala assim: eu trouxe de presente pra vocês o último ovo de avestruz da Terra. E aí ela fala, tipo assim, eram aves de asa grande, tudo mais, de tamanha envergadura, e saíam fogo das narinas, não sei o que. Ou era meu terceiro marido? E essas cápsulas, elas chegam a ser importantes depois, porque elas são entregues pra todo mundo, né? E dentro delas saem robozinhos, saem androides, que vão sabotando a estação. Vão desativando, né, os escudos térmicos. É interessante porque logo no começo do episódio, antes da sabotagem acontecer, o doutor ele comenta que a Terra ela estava sendo mantida no estado que estava por interesses comerciais, sabe? Por sua tamanha relevância no cenário galáctico. Mas chega, sabe, como o próprio doutor falou, tem fim pra tudo. E aquele era o dia que eles estavam baixando os escudos da Terra. Aí a Rose ela questiona: peraí, mas se passaram 5 bilhões de anos, era para os continentes não estarem desse jeito. Ele falou: pois é, se moveram todos e eles reverteram tudo. Terra clássica. É isso, pô, retrô. Exato, muito retrô. E o doutor até faz essa piadinha de controle retrô mais pra frente no final do episódio. Sim. Ai. Conversando com a funcionária da estação, que a Rose se dá conta de que ela pegou a carona com um desconhecido e não sabe nem quem ele é, né? Uhum. Cara, a cara de preocupada que a encanadora faz, tá ligado? Do tipo, nossa moça, você precisa de ajuda, né? Esse cara aí, sei lá, ele sabe-se lá o que ele pode fazer com você. Eu tenho certeza que ela pensou que a Rose foi sequestrada. Sim. E aí depois a Rose, ela confronta o doutor sobre isso. Tipo assim, porra, quem tu é, cara? Cadê teu RG? Cadê teu CPF? Sua carteira de habilitação da tarde? Cadê? Doutor quem? E a doutor fica pistola. Ele fala, eu sou quem eu sou agora. É isso que importa. Cara, isso é muito interessante, justamente pelo que a gente vem falando da Guerra do Tempo, sabe? Eu acho que essa primeira temporada, ela é muito... Ela tem uns detalhes que ficam muito melhores depois que você reassiste a segunda vez, sabe? De você já ter entendido o que foi a Guerra do Tempo, o que ele se tornou e quem que ele tá querendo deixar de ser, sabe? Por isso que ele diz, eu sou o que eu sou agora. Eu não sou mais o que eu era antes, sabe? Pois é. E... Ele tá querendo que as ações do que ele tá fazendo, que as consequências das ações que ele tá fazendo falem mais sobre ele do que o que ele disse, sobre ele. Sim. Isso que é a casca, né, que a gente falou. Uhum. E também, eu acho bastante interessante como a Rose ela fica indignada com algumas coisas, né? Quando ela finalmente percebe do que ela fez, e aí ela fala, por que todo mundo fala inglês? Eles não falam, é que a minha TARDIS entrou na sua mente pra traduzir. E ela fica tipo, ela entrou no meu cérebro, tá ligado? Tipo, sem a minha permissão. É basicamente o implante do Elon Musk, tá ligado? Que invasivo, né? Então... Eu nunca tinha parado pra pensar nisso, mas depois que ela falou, cara, realmente, não pode sair entrando na cabeça das pessoas assim. E ele não aprendeu a lição com a Rose. Ele continuou fazendo. Nunca aprendo. Nunca aprendeu. A dona chega também a falar isso.
Ai, ai. Não só a dona, né? A Fem da 13ª também fica assim. É. Eu lembro que tem até a Bill, ela meio que descobre por conta própria, né? Porque ela tá sozinha com o. Tá sozinha lá. E acho que com os romanos. E aí ela deduz que o negócio tá traduzindo pra ela. E ela fala: Nossa, faz até lip sync. Ei, mas a ficha pra Bill demorou pra cair, viu? Demorou. Pô, demorou, mas ela tava sozinha, coitada. Não tinha pra que ela perguntar. Ela faz umas associações completamente diferentes, né? Tipo, ela pensa que fala que a Tardes parece uma cozinha, né? Viu, gente? Olha. Sim. Não, a Bill é interessantíssima. Eu gosto muito, tipo, ela perguntando pro doutor: Você é do espaço? Ele: Não, ninguém é do espaço, eu sou de um planeta. Mas olha, em 2017, quando eu vi a Bia falando tipo assim, nossa, isso aqui parece uma cozinha, eu fiquei tipo assim, maluca, que tá na tua cabeça, hein? Mas aí, uns anos depois, saiu uma série chamada The Bear, e aí eu entendi o que ela tinha na cabeça. Sim! Agora eu entendo por que a Bill pensou que aquilo ali parece uma cozinha, e eu digo, concordo. É isso. Mas enfim, continuando. A partir Nesse daí vem mais papo uma que- morte, né? É a morte do senhor que controlava a estação. Tem isso. E aí... Nossa. E aí os escudos, eles são desativados, né? E a Rose, ela tá numa janela, vista panorâmica, e os raios estão quase encostando nela, direto. E ela gritando, pensando que o doutor tá brincando com ela, não sei o quê. Eu fico tipo assim, cara... Brincadeirinha sadinha? Rafa, Oi. lembra que eu já disse que algumas vezes que eu não viajaria na Tardes, no máximo uma vez e depois nunca mais? Essa foi a primeira vez dela. Meu ponto nunca esteve tão bem solidificado quanto neste episódio. Nossa. Ai. Olha, a Rose, ela ficou distante da família dela. Foi pro fim do planeta dela. Olha só que brincadeira sática do doutor. Levou pro fim do planeta dela, de tudo que ela conhecia. Aí fez uma mágica no celular dela, colocou uma bateria nova. Ela entrou em contato com a mãe dela em tempos diferentes ao mesmo tempo. Então assim que ela terminou, ela percebeu: eu estou falando com um fantasma. Eu estou falando com minha mãe morta. Estou falando com minha mãe morta. Esse momento é, assim, muito interessante, né? Porque a mãe dela tá lá, tipo, segue o dia, né? Achando que a filha dela tava, sei lá, na casa do namorado, talvez. E faz umas perguntas assim, tipo... Aí a Rose vira pra ela, né? Que dia é hoje? Sim. E a resposta é ótima: quarta-feira. Aproveita e faz não sei o que pra mim, sabe? Ela é uma conversa muito trivial ali. Ela, tipo, ela não sabe nem o que dizer, assim, sabe? Pô, não dá pra falar: interessante. Mãe, eu tô no fim do mundo. Essa é muito interessante não. porque, tipo, no episódio anterior, quando a Rose ela entra em contato com a mãe, quando elas interagem, a Rose é muito... Ai, que saco, não sei o quê. E aqui ela tá toda animada, tá falando com a mãe dela, sabe? Tendo esse contato. E a mãe dela tinha até estranhar isso. A mãe, Isso. né? Só que aí ela desliga o telefone e se dá conta que a mãe dela vai estar morta, né? Naquele tempo que ela tá, né? Pois é, ela tava falando com um fantasma. Coisa que... Isso Isso não é algo que tem no Space Babies também? Tem. Não é dada essa mesma dimensão, essa mesma profundidade, mas tem. Que mais? E mais pra frente, a gente tem esse ponto sendo tratado de novo na Clara com o 11º. Dela falando pra ele: então é isso que nós somos pra você, né? Todo mundo que entra aqui já tá morto pra você. Todo mundo que entra aqui é fantasma pra você, né? Uhum. Enfim, e aí ela é quase evaporada por raios solares. E ela a primeira coisa que ela pensa é: o doutor tá pregando uma peça comigo. Cara, se ela teve esse pensamento intrusivo, era pra ela não ter mais voltado pra Tardes depois que voltasse pra Terra. Ah, sim, eu achei que você ia falar não voltar mais pra Tardes, mas eu ia falar: pô, é o único jeito dela sair pra casa, né? É que depois eles comeram batata frita, Rafa. Você não entende a conexão que uma batata frita causa. Cara, é porque, tipo,
se parar pra pensar, esse episódio inteiro é pra abrir a mente da Rose, entendeu? Da Rose. Sociologicamente, fisicamente, tipo, quebra todas as suas estruturas que você tem aí e esquece. É niilismo. Isso. E ao mesmo tempo, a Rose vai trazendo o doutor pra humanidade, assim, de certa forma, né? Sim. Novamente. Então você, minha cara ouvinte, de volta de 19 a 25 anos, loira, não importa se é loira neutral ou loira de farmácia. Se você vê uma cabine de polícia azul, homem, mulher, não binário, saindo de lá, te convidando pra viajar, uma viagem basta. Depois, foge. Não se apaixone. Se Não se você for apaixone. loira, ele vai se apaixonar por você. O cachorro roubou uma armadilha. É pra você achar fofo. Ou Não ele cai vai- nessa. Ou ele vai sair com uma mulher que parece uma árvore. Ele vai te chamar de prostituta. Rolou um flerte, claríssimo, né? Sim. Eu não consegui não ver essa mulher árvore e pensar naqueles personagens que não são negros, mas são negros. Sim. Exato! Eu nem tinha pensado nisso, Rafa. Eu não tinha feito essa conexão com a Elphaba de Wicked até esse momento. Rafa, eu nem tinha pensado nisso. Elabore mais, por favor. Ah, cara, são Pois é. personagens normalmente que... Porque, olha só, eu não tinha parado pra pensar nisso, eu só olhei pra cara dela e pensei nisso, mas, tipo, tem vários personagens, como, por exemplo, as Tartarugas Ninjas, que são negro-coded. E aí, ela é da Terra, só que ela não é o importante é a humana da Terra, a humana branca da Terra, tá ligado? Ela saquei. tipo... tem essas pequenas nuances, sabe? Ao mesmo tempo que ela é de uma espécie que... Ela fala, pô, eu sou de uma floresta, sabe? Ela tem um quê de povos originários, tá ligado? Ela disse que ela veio da Terra também. Então, ela fala que ela veio de uma floresta da Terra. Que os ancestrais dela... Que é o descendente da Ela dá de floresta tropical. presente um pedaço dos ancestrais. Sim, Gente, pô. não tinha feito essa conexão. Então. Total. E outra coisa que ela é muito mais gente boa do que a humana branca, né? Com certeza. Mas ela morre, infelizmente. Outro negro coded aí. Morre. E sacrifica, né? Na verdade. Mano, Sim, é muito sim. mórbido. Tem o quê? 5, 6 mortes nesse episódio? Ela morreu por puro desconforto térmico. Olha aí. Desconforto térmico. O meme do desconforto térmico com o primeiro. Ai. E aqui a gente... É impressionante, né? Que o doutor, a lista de poderes atrelados ao doutor cresce constantemente. É impressionante. Tipo, ela segura uma alavanca, né? Pra manter a velocidade das ventoinhas, né? Das pás girando normal. Aí o doutor vai atravessando elas, de pouco em pouco. Mas aí ela pega fogo, né? Então não tá mais segurando. E aquilo fica girando, feito um maluco, sabe? Bem... Calma aí. Eu tenho que dizer que eu fiquei um pouco puto com o doutor nessa parte. Por quê? Porque, primeiramente, ele vai passando as ventoinhas. Aí tem uma hora que ele olha pra trás. E aí eu fiquei, porra, irmão, a gente tá com tempo aqui, não dá tempo de você ficar verificando as coisas, tem que ir. Já começa aí. E aí, ele não chega, tipo, no final, tá ligado? Se ele tivesse ido direto, ele chegava, porque depois ele tem que ir com a ventoinha girando normal. E aí eu fiquei um pouco puto com ele, porque eu senti que dava pra ele ter feito alguma coisa. Eu fiquei meio puto. É tipo Titanic, né? Dava pra ter colocado o Jack na... Sim, exatamente. porta. É basicamente isso que acontece no final. Eles até fazem uma referência a Titanic, né, nesse episódio. Sim. Mas, tipo, eu fiquei tipo assim, porra, ele podia ter usado a chave de fenda sônica, né, pra parar aquilo ali, passar de boa. Chave de fenda sônica é uma saída fácil pra muita coisa, né? Porque assim, eu não lembro dela ter se Ela destruído, ter tinha caído que no concluir espaço. o negro coded no espaço. Hã? Exato. Eu não lembro. Mas assim, o diálogo dela com o doutor é muito bom, né? Porque ela... Vocês já citaram até, mas assim... A atuação do Eccleston ali... Quem diz que Chute Gato é um doutor que... porque agora o doutor chora. Gente, o Nine tava fazendo isso no segundo episódio.
E digo mais. Ele já tava ali. E digo mais. As lágrimas que o 15º está soltando agora são as lágrimas que o 9º segurou. Exatamente. Ele soltou um pouquinho ali, mas foi só um momento. Né? É que ele fez terapia, ele conseguiu chorar. Ele é tipo o BoJack, sabe? O BoJack Horseman, que tem um episódio onde ele fala que ele não consegue atuar chorando, ele não consegue chorar na atuação, porque estão vendo ele. E aí depois, quando ele tá sozinho, ele chora normal. E é isso, cara. São coisas sociais que a gente nem percebe que a gente tem. O interessante é que a Jabe, ela fica muito fascinada com o doutor, né? E aí ela escaneia ele com o tablet dela. Só que aí o tablet dela não dá resposta. Ela fica puta, tipo assim, ué, como assim não tá dando? E aí ela vai lá, insiste, tal. E aí finalmente ela tem uma resposta, ela, não pode ser, eu tô passada, eu tô chocada. Eu quero dizer que eu me identifico muito com ela, brigando com o tablet, tá ligado? É o tablet dizendo que não tem resposta, ela, funciona, porra! Vai, caralho, me fala aí o que ele é, caralho. E é na relação dela com o doutor que a gente tem a série nivelando os fãs antigos com quem tava entrando agora, né? Colocando dentro da mesma TARDIS. A gente tem a informação que o doutor é um senhor do tempo. A gente tem a Guerra do Tempo chega a ser mencionada, né? É sutil. Até a fala dele ser um senhor do tempo é bem sutil. É, bem sutil, demora. Porque, tipo assim, eu fiquei pensando, se você é uma pessoa que não sabe nada de Dr. Who e vê essa fala, talvez você não ache que essa seja o nome da espécie, tá ligado? Talvez seja só uma brincadeira com o fato da espécie dele viajar no tempo. Mais uma alcunha do que o nome da espécie mesmo. Na época, quando eu assisti, eu achei que Senhor do Tempo era realmente, tipo, uma denominação, tipo, César o Grande, tá ligado? Ah, sim. E tecnicamente é um título, né? É um título, O nome da espécie mesmo é Shobogan ou Galifreyano. Mas utilizar Galifreyano mesmo. Shobogan é mais pra parte ancestral de Gallifrey, se eu não tô enganado. Sim. Como a gente foca mais no doutor ou em outros personagens como ele, tipo Mestre e tudo mais, aí mais comum mesmo é Senhores do Tempo, né? Sim, a gente tem essa revelação de que ele é o Senhor do Tempo. Gallifrey não chega a ser mencionado por nome, mas a gente já ganha aí o dado que Gallifrey foi pro Beleléu, né? Virou churrasco também. Sim. Aliás, pulando um pouco pro final do episódio, é mencionado a Guerra do Tempo. E aí, eu acho isso muito engraçado, pensando que a gente já sabe quais são os próximos episódios, porque a Rose pergunta, guerra com quem? E aí ele não fala. E aí, episódios depois a gente tem um Dalek. No começo do podcast, né, eu falei que esse episódio nivelou o doutor e a Rose no mesmo patamar. Um outro indício disso é justamente de algo que ele disse no final, que o doutor ele comenta, né, que ele perdeu o mundo dele e tudo mais, que tudo se transformou por conta de uma grande guerra. E aqui, o que eu acho muito interessante é o seguinte, os Senhores do Tempo, eles deixaram de existir por conta de uma guerra com uma outra civilização que basicamente quer dominar o universo e aniquilar todo mundo que é diferente deles. Aqui, a gente está à beira de um colapso também por conta de uma guerra, mas uma guerra política, uma guerra entre a burguesia e a classe trabalhadora. Exatamente. Toda guerra é política, primeiramente, né? Mas eu entendi. Sim, verdade. Verdade, tem esse detalhe, toda guerra é política. E o que eu acho mais interessante ainda é que no fim das contas a gente tá batalhando contra nós mesmos, sabe? Humanidade contra a humanidade. Até a própria... A gente fala, né, da Jabe, porque, tipo assim, ela é uma das mocinhas, mas a gente vê, assim, uma conversa com o doutor falando, então eu tô ligado aí nos teus negócios, que tu tem vários negócios na Terra, assim, você ganha um lucro em cima de árvores, né? Então, até ela tá envolvida nisso. Meu Deus! Ninguém foge do capitalismo, né? Pelo jeito. Cara, ninguém foge. Ninguém é inocente, ninguém. Não.
Cara, quem tava ali tava porque fez alguma coisa. Até o rosto de Bo deve ter feito alguma coisa. Conhecendo ele. É um clube de milionários, né, gente? Então, assim, ninguém é inocente. Gente, vocês param pra pensar que esse episódio, ele quase previu o que aconteceu com aquele submarino? Sim. Caraca, verdade. Será que a internet espacial estava falando: caramba, os milionários foram tudo ver a destruição do mundo, o que pode dar errado? Olha, eu amo a frase no final que é um meme repetido é só isso. É um robô, né? Ele fala. Sim. Uhum. Sim. O que mais? Cara, calma aí, agora eu fiquei um pouco revoltado, porque tanto milionário pra morrer e morreu a CLT. É. Que isso? Teve velho. alguns ricos ali que trabalhadora morreram. só se ferra, né? Então. Detalhe, o plano da Cassandra é interessante, até me lembra, cara, a Cassandra ela lembra muito o Elon Musk, né? Porque o Elon Musk, ele tem, vez ou outra ele tá querendo dar um golpe assim, né, pra conseguir se beneficiar com tributação, não sei o que, e ganhar dinheiro com isso. Esse era o plano da Cassandra, de estar na lista de vítimas e fazer um processo de danos morais e os lucros das pessoas virem pra ela. Nossa. É como o doutor disse, depois disso tudo, a questão ainda é o dinheiro. Sim. Mas sendo no episódio, eles comentam, né, que a cabine de polícia do doutor teve que ser confiscada porque teleporte era ilegal, não sei o quê. E mais pra frente, esse foi o método de escape da Cassandra, né, através de teleporte. Sim. E é interessante, porque é dito que teleporte é proibido, não é? Aham. Só não diz o porquê, né? Então, eu fiquei um pouco curioso com isso. Por que o teleporte foi proibido? É Será porque que é eles pra têm medo de pessoa? pobre entrando na estação. Ah, faz sentido, né? Se você tem teleporte, você pode se teletransportar pra dentro de um cofre no banco e se teletransportar de novo. Eu tenho que fazer uma correção. A frase não é o meme repetido é só um robô. O meme repetido é só uma ideia. Isso! Então uma ideia é repetida várias vezes, sabe? Sim. Mas ele puxa o braço e é um robô, né? O que mais? Uma coisa que eu acho muito interessante no design da Cassandra é que quando a Rose ela vai pra trás, a Cassandra ela é tão esticada, tão fina, que a pele dela é translúcida. Sim. Uhum. Você consegue ver as coisas que estão do outro lado através da pele dela. E tem as veias que ficam mais marcadas na extremidade, o sangue que fica pulsando. Você consegue ver os olhos se movendo e a boca também, mesmo do outro lado da pele dela. Nossa! É o Ainda fato da bem. estranheza. Ainda bem que nessa época o CG era o CG do barriguinha mole. O CG do dolinho. Porque se fosse feito hoje... Cara, eu tava pensando nisso, como seria, né? Imagina quando ela explode, então. Cara, o que mais me surpreende quando ela explode é que parece que dá pra ver alguma coisa saindo, tá ligado? E eu fiquei tipo, caramba, então tinha coisa dentro? Rafa, lembra quando a gente comentou sobre Dot and Bubble? E teve a morte lá do Ricardinho Setembro? E o ponto atravessou a cabeça dele e a gente viu? E inclusive um pouco de sangue saindo? Cara, a da Cassandra a gente viu a cara dela explodindo e entranha saindo dela. Mas eu acho que do Ricardinho Setembro ainda é pior, porque ele era humano. E a gente gostou dele. Verdade. A gente foi levado a gostar dele, porque gostar é muito forte. É verdade. A gente foi empurrado pra gostar dele. Sim. Mas então, a Cassandra, não só pela personalidade dela, ela é tão desumanizada. É até difícil você... Tipo assim, você sente um nojo, tá ligado? É a mesma coisa que matar uma barata. Você não sente pena que a barata morreu. Você sente um nojo que ela fez um crack e sujou seu tênis. Isso. Eu lembrei de um outro episódio nessa mesma temporada que o Slithin tem um Slithin que morre, que a mãe da Rose joga vinagre. No Slithin ele morre da exata mesma forma e é muito nojento. Cara, a Cassandra é uma Carrie hoje em dia. Exato. isso. É a Karen. Bem isso.
Que mais? E a Cassandra, ela volta. O doutor, ele descobre, ele fala tipo assim, beleza. Já que esses robôzinhos aqui são basicamente pets, então vamos fazer eles voltarem pros seus donos. E aí a Cassandra, eles vão pra Cassandra, só que aí depois eles vão pra Ordem do Meme. Aí o doutor, ele arranca o braço, né, fala que eles são só uma ideia, e eles voltam pra Cassandra. Aí a Cassandra teleporta. E aí um tempo depois o doutor descobre uma fonte de energia dentro do ovo. E ele consegue trazer de volta ela do teleporte. Uma coisa que eu acho engraçada nessa cena é porque ele fala: se você for tão inteligente quanto eu, você consegue reverter. E aí ele aperta um botão. E eu fiquei, eu acho que eu sou tão inteligente quanto você, cara. Mas aí tem um detalhe. A Cassandra, ela não tinha mãos. Verdade. Ela dependia de outras pessoas para serem as mãos dela. Ela poderia... Ela dependia de outras pessoas para sobreviver, porque é exatamente por isso que ela morre. Cara, mas é exatamente isso que o Rico é, né? Ele é uma pessoa que depende de outras para sobreviver. Tipo o Rei Carlos lá, lembra quando ele foi nomeado, que ele não conseguia tirar as coisas da mesa dele. Ele fazia um gesto pro cara tirar as coisas da mesa dele. Pois é. E aí, o que eu acho interessante é que eles tinham acabado de recuperar os escudos, então tava tudo muito quente. E assim que ela entra de volta na estação, a pele dela fica toda ressecada. E resseca, até que ela explode. Uma coisa que eu acho interessante aí é que a Rose, ela fala, ajuda ela. E o doutor fala, não, eu não, foda-se. Mano. Eu não vou ajudar essa nazi. Bem cruel esse, né? Então. Foi muito cruel. E eu acho que, assim, é a segunda, né? Tipo, é a segunda aventura dele com a Rose, né? Porque em outro, assim, se eles tivessem, por exemplo, o doutor do último episódio ali com a Rose faria, sabe? Esse pedido, né? Atenderia esse pedido, porque aí a conexão com a Rose estaria mais forte, mas assim, ali no segundo episódio, não, aquela casca não quebrou ainda, sabe? Então, ele ainda tem essa atitude, ele iria ser cruel. Aqui tem ele ainda tem a guerra dentro dele. Aqui tem outro contexto também. Exatamente. No episódio anterior, a gente estava tendo os Autons, que eles foram vítimas da Guerra do Tempo. Eles perderam o planeta em um conflito que eles não tinham nada a ver, né? E eles estavam querendo tomar o planeta pra si pra poderem viver na Terra, né? Claro, né? Eu não concordo dos métodos deles, mas, assim, alguns humanos eles tinham que eliminar mesmo. Já pensou a Terra vivendo Autons, Sea Devils e Silurianos? E Zygons. E Zygons. Porra, isso rende uma sitcom do caralho. Bom, vai ter um spin-off aí, né? Porra, Russell T. Davies, perdeu uma chance. É a oportunidade. Dá pra meter Zygons ainda nesse spin-off. Com certeza. Dá pra meter Alton. Dá pra verdade. Ainda mais, cara, o pior é que isso rende uma comédia maravilhosa no dia de hoje, ainda mais que a gente tá passando por uma crise de plástico. Porra, o tanto de piada que fazer em cima dos Altons por conta disso. Cara, sim. Nossa, realmente. Aí, Russell, me contrata. Aquele episódio da Judy podia muito ter Altons, né? Vocês ouviram aqui primeiro no Blue Box Cash. Sitcom de milhões. Uma sitcom onde um Alton, um Zygon, Sea Devil, um Siluriano e um Cyberman dividem um apartamento. Russell T. Davies, me contrate. Cara, chamado de... Cara, eu tô tentando fazer alguma piada com Friends, tá ligado? E detalhe. Paradeiro pra isso já existe em Doctor Who. Desde 2015. Só digo isso. Não sei porquê, mas eu pensei em uma cena, tipo... Morar na casa também, um Weeping Angel... Que, tipo, toda vez que alguém tá fazendo alguma coisa, ele olha pro lado, tá o Weeping Angel segurando alguma coisa pra ele se assusta toda hora. Tu chegou a assistir o Que Fazemos nas Sombras? Que é aquele filme do Taika Waititi de vampiro? É uma série de comédia, na verdade, mas sim, eu assisto. Tem a série. Mas tem o filme também. O filme eu não sabia. Não, Aí...
o Weeping Angel podia ser o Nosferatu, tá ligado? Só aparecendo assim de vez em quando. Seria muito engraçado a vida desse Weeping Angel. O Weeping Angel seria o cão de guarda. Ele tá fazendo o café da manhã, aí alguém olha pra ele e ele deixa os ovos queimar. O Cyberman seria... Você só vê uma lagriminha correndo do olho dele, tá ligado? O Cyberman seria o cara da TI do apartamento. Sim. Eu acho que... não sei quem... eu acho que teria que ser os Silurianos e os Sea Devils, tinha que ter um romance. Pô, claro. O Zygon claramente iria na questão de crise de identidade. Claramente. Eu digo mais. O Rupert do Exatamente. RPG. Exatamente. Cara, e todo final de episódio, assim, na última cena onde todos os personagens estão subindo pra dormir, deveria a câmera virar e tá um The Silence com uma caixa de banco imobiliário, tipo, triste. Poxa, esqueceram de terminar o jogo. Sim. Caraca, alguém por favor, pega o The Silence e bota na capa de Esqueceram de Mim. Puta que pariu! É tudo que eu peço. Rafa, e a gente esqueceu também. Já tem o The Silence com a pintura do grito, né? Que é Sim. bem parecido, inclusive. Rafa, a gente esqueceu do Sontarans nessa sitcom. Caraca, os Ontaras também é outra coisa. Nossa, é muita gente, cara. Dá pra fazer, nossa, muitas temporadas disso. Cara, o Sontaran, ele seria o guarda, ele seria o vigia lá do apartamento, só que seria o vigia chocólatra, sabe? Sabe o personagem alcoólatra das sitcoms? O Sontaran seria os personagens chocólatras. Dá pra fazer paralelo. Dá. Aí a gente tem que voltar pro episódio, gente. Sim. A gente precisa fazer uma pauta só sobre spin-offs que queríamos, mas que nunca vão ser feitas. Exatamente. Sim. Eu quero a volta de Madame Vastra, só vou dizer isso. Boa! Sim. Continuando. O que eu acho muito interessante nessa cena é que é o seguinte. Se fossem os doutores da Era Clássica, talvez salvassem. Não sei se todos. O sexto, eu acho que agiria feito 9. Eu não acho que ele iria salvar. Mas o que eu acho muito interessante é que... Com certeza. O partido que eu quero fazer é com o 15º. O 15º ele iria se esforçar pra salvar. Ele iria. Sim. Cara... Ainda mais trazendo de volta os Space Babies pra rodinha, como eu abri o episódio. Mas lá, ele salva o bicho-papão, né? Que era o único de sua espécie. Né? Cara, eu não ia nem falar de Space Babies, eu ia falar de Dots and Bubble. Eu também pensei nisso. Cara, apesar de tudo que é ruim, ele salva. Uhum. Ele tá empenhado em salvar, e é por isso que ele fez terapia. Faz sentido. Ele fez terapia, mas ainda precisa fazer. Eu acho que... Tem um ponto da família aí que tá, né, tá pegando ainda, né? Eu acho que o terapeuta do doutor com certeza chegaria nele e falaria: você realmente precisa salvar todo mundo? Sabe, por que isso tá pesando em você? Você não acha que esse burnout é por conta disso? Sim. Tá carregando o universo, literalmente o universo, nas costas. Aí o doutor Lembrei agora da assim, 13, né? Ela é o universo. Aí o doutor responde assim: qualquer coisa, pelas hipóteses, eu regenero. Isso vira problema do próximo que vier. É problema do... É tipo a gente editando, né? É problema do Rafa do futuro. Exato. Enfim, eu acho que acabou o episódio aí, né? A gente comentou sobre todos os pontos, né? Comentamos? Acho que comentamos, sim. Vocês querem botar mais algum ponto? Eu só queria deixar um último ponto sobre o quão bonito é o final desse episódio do doutor falando, da Rose perguntando: é sempre assim? E o doutor falando: sim. Aí ele: você quer continuar? Ela: tô sentindo o cheiro de batata frita. Quer comer batata frita? E eu falo: Rick and Morty copiou Doctor Who. Descarado.
Gomes. Cara, mas Rick Não and tem essa Morty... referência, mas provavelmente copiou, né? Não, o Rick and Morty, ele abertamente fala de Doctor Who. Tem uma cena que o Rick tá falando que ele é o fodão e ele fala, tipo, eu sou o cara, eu sou o mestre, eu sou o Doctor Who dessa porra! Gomes, entenda, quem não copiou Doctor Who tá maluco. É verdade. Não, mas é exatamente a mesma cena de... Mori, esquece isso aí, vamos assistir TV. Inclusive, Cara, né, sim. teve muita gente falando, tipo assim, o Loki da Disney, não sei o que, copiou Doctor Who. Porra, e que copie mais? Copiou foi Mano, pouco. é o que eu Copie digo, mais. assim, não existe nada que tenha vindo depois dos anos 60 que fale de viagem no tempo que não seja influenciado direta ou indiretamente por Doctor Who, sabe? Aham. Sim. Então é isso, né? Esses foram os comentários sobre The End of the World, o fim do mundo. Notas, avaliações finais, Notas, 0 a 10. 0 a O 10. episódio? Mas, se você se sente na liberdade de dar sua nota em alguma frase, alguma sentença, assim, também fica livre. Eu já fiz isso algumas Se vezes. você quiser colocar 7 números depois da vírgula... É já putaria, Rafa. Pô, mas se ele quiser, aí depende dele. Pra esse episódio eu dou um 8. Eu tenho uma relação engraçada com ele, né? Porque foi o episódio em que o Rafael me vendeu o Doctor Who, basicamente. Ele só falava desse episódio. É verdade. Caraca. Mas ele ainda não foi o episódio em que eu de fato entrei e falei, cara, eu vou assistir isso aqui até o final. Ele foi o que começou a chaminha, mas não foi o que jogou a gasolina. Então é um 8 sólido. Bom, eu sou um pouco emocionada com Doctor Who. É a minha franquia favorita. Né? Érica, você tá muito em casa. Todo mundo aqui emocionado então- com Doctor Who. E com esse episódio em específico, eu tenho uma relação bem assim, intensa, porque eu comecei a assistir Doctor Who desde o Rose mesmo, né? Comecei ali do começo da New Who. E em Rose tem uma frase do doutor ali que é quando ele fala que ele sente a Terra girar, né? Ele tá sentindo aquilo tudo, né? E ali a série começou a me fisgar. Mas foi in The End of the World que eu falei, não, peraí. Isso aqui é especial, porque você tem música, ele é um episódio divertido, ele é um episódio que faz uma crítica muito boa, aliás, várias críticas muito boas. Ele tem momentos muito icônicos, ele dá mais profundidade, mais conexão pro doutor e pra Companion. Então foi ali que eu comecei a me interessar. Não, peraí, esse personagem ele é muito mais do que só um cara que viaja por aí, sabe? Tem muito mais a dizer, né? Essa série tem muito mais a dizer sobre esse personagem, sobre os Companions. Então, eu não tenho outra nota pra dar, senão 10, assim. Foi um episódio que tem referências da Guia do Mochileiro das Galáxias, que, assim, também me fez me apaixonar muito pela série, assim. Depois que eu fui descobrir que o próprio Douglas Adams também já tinha escrito pra Doctor Who. Então, assim, foi o que me deu o start. Não, agora eu vou ter que assistir essa série, sabe? Foi esse episódio, e até hoje eu tenho um carinho imenso. Então, é 10, não tem como. Eu vou... Cara, eu não sei, um 8, um 8,5, um 8,572, talvez. Mas por aí, um 8,5, porque é um episódio que eu acho... Ele é muito bom, realmente, e é como o Gomes diz, cara, acho que a gente tava no primeiro ano, assim, aí eu assisti, e aí foi uma das coisas que me empolgou muito, tá ligado? Eu cheguei falando, caralho, mano, a série é muito boa, no episódio 2 o mundo acaba, tá ligado? Sim, isso. E aí... Sim. Então, e aí, tipo, é uma dessas coisas, essas, talvez, bizarrices de Doctor Who, tá ligado? Que fazem com que a série seja muito divertida, ao mesmo tempo que eu acho que esse episódio, ele melhora quando você assiste pela segunda, tipo, já tendo assistido o resto da série, né? Justamente por conta do Nono Doutor. O Nono Doutor é o doutor que eu menos gosto no New Who, mas é um doutor que eu realmente não gostava dele da primeira vez que eu assisti. Não que eu não gostava, mas sei lá, não era alguém que me cativava. E da segunda vez que eu assisti, cara, sei lá, parece que tudo fez muito mais sentido, sabe?
E todo o emocional que tem em volta dele é muito, muito bonito. Então, esse episódio ele é muito importante pra isso. E também tem essas pequenas loucurinhas de gente azul, gente esticada, o rosto de Bo que fica ali só como um easter egg no começo, né? Mas é isso, é um episódio que é incrível, é incrível. Eu acho maravilhoso como a era do Eccleston, né? Embora muito breve, ela só melhora como um bom vinho à medida que você vai assistindo mais coisas de Doctor Who. Vai consumindo mais coisas de Doctor Who. Seja sobre o Nono Doutor, o 10º, 11º, 12º, 13º, 14º, 15º, ou a Era Clássica. Eu já contei aqui algumas vezes, né? Que quando eu finalizei a Era Clássica em fevereiro desse ano, eu comecei a rever a New Who e assistir a temporada do Eccleston com o contexto da Era Clássica, já de imediato, é uma experiência transformadora. Você entende com muito mais... Você entende muito melhor o peso que é a perda que o Doutor passou com a Guerra do Tempo, e o quão desconcertado ele está com isso, e o quão difícil está sendo essa luta dele com o estresse pós-traumático, de tentar retornar a ser o Doutor, né, e de se reencontrar como Doutor. Eu acho que essa é a palavra-chave, a frase-chave em relação ao Nono Doutor. É John ele se reencontrando como Doutor, né? The End of the World mostra muito isso, né? Esses dois lados do Nono Doutor. O Nono traumatizado com pós-guerra e com ele se permitindo se divertir. E eu acho muito interessante que a gente tá aqui vendo o fim do mundo e o Doutor se divertindo com isso, sabe? Se permitindo se divertir com isso e os vários absurdos que acontecem com isso, sabe? O fim do mundo também é uma festa para algumas pessoas, no fim das contas. E também é uma coisa muito marketeada, é uma coisa turística, né? O fim de um... É um bom tema para restaurante. Exato! Exato. Pois é. No fim das contas, esse episódio também, ele é uma excelente aula de dramaturgia. A história dele é muito bem escrita em todos os pontos. As suas críticas que se propõem a fazer são bem feitas. O que eu tenho como crítica, assim, mais negativa mesmo, é mais em relação a Cassandra em si. Por mais da questão da significância de ser a primeira personagem trans que a gente vê em tela, só que o quão isso é carregado de forma negativa porque que essa representação vem justamente de uma piada, do tanto de procedimentos estéticos que a imagem de beleza que é vendida pra gente desde cedo está atrelada, sabe? Então, esse aspecto eu acho que não foi de bom tom. Não foi de bom tom e mesmo pra época, pra pessoa do calibre do Russell, ele já deveria saber disso na época, né? Então esse é o detalhe que pra mim eu acho que envelhece feito leite, né? Pro dias de hoje. Mas, passando desse aspecto, é um episódio muito bem feito e muito importante pro futuro desenvolvimento do Doutor e da Rose também, e o que não só nivelou os dois pro mesmo patamar, mas foi o que definitivamente nivelou os fãs de longa data de Doctor Who com os novatos. Então, a minha nota é um 9,5. Caramba, você só não deu 10 por conta da Cassandra? Exatamente. Muito bom. Eu só perdoo o Russell pela Cassandra, porque depois ele mostra a Cassandra de novo, né? Sim, sim. E aí a gente vê a Cassandra, a versão humana, realmente. Aí acho que amarra o personagem, sabe? Uhum. Mas concordo com a crítica também. Eu acho que a Cassandra seria uma boa personagem como vilã não tão recorrente, mas que aparecesse de vez em quando. Aham. Pois é isso, The End of the World. Esses foram nossos comentários, nossas críticas, nossas notas. E estamos aqui encerrando mais um episódio. Eu fui o seu host da vez, Rafael Wayne. Vocês podem me encontrar no Twitter, @Rafael_Wayne. E no Instagram, @RafaelWayne. 2 Fs nas suas contas, hein? Não esqueçam de seguir e acompanhar o Blue Box Cash no Spotify e na Amazon Music. E também nos acompanhar no Twitter e no Instagram, @BlueBoxCash. Será que vai ser no Twitter mesmo? Pois é, eu me lembrei desse ponto agora.
Tipo assim, a gente tá gravando. Enquanto existir Twitter. A gente tá gravando esse episódio dia 30 de agosto. 1º de setembro vai sair o de Rose, né? Você, nosso ouvinte, já ouviu o de Rose dia 1º de setembro. Dia 8 é que vai esse aqui. E aí eu não sei se vai ter Twitter até lá. Então, até lá, você pode talvez encontrar o Bullbox Cash pelo Threads e pelo Blue Sky. Enfim, se a gente tiver essas contas vão estar no nosso Linktree também. Então, fiquem atentos. E provavelmente vai ser o mesmo nome. Exatamente. Pois bem, é isso, pessoas. Eu sou o seu co-host, Rafa França. Vocês podem me encontrar, né, no... Eu ia falar no Twitter. Não sei, vocês podem me... no Instagram é certeza, Rafax _Drowns. E no... Porque eu fazia desenhos antigamente, mas agora o nome não faz mais sentido. E no Twitter também tá como Rafax, se eu não me engano. E aí tá host do NHGJ e do BBC. E provavelmente, se o Twitter não existir, eu não sei se eu faço uma conta em alguma coisa. Talvez eu faça no Blue Sky, talvez eu experimente. Eu não sei. Eu vou sentindo o fluxo. Mas você também pode acompanhar nosso podcast irmão, o Na Hora a Gente Junta, que já esteve presente aqui com... O Rafa já deve ter estreado lá como host. O Gomes já apareceu lá, tanto no RPG de agora, do Avatar, quanto no outro RPG. A Erika é a única que não apareceu, mas faço o meu convite para aparecer Na Hora a Gente Junta também. E no mais, você pode acompanhar aí, tanto no YouTube, no Spotify e outras plataformas de podcast, e também no Twitter, Instagram e TikTok como nhgj.podcast. Eu falei Twitter, né? Deve estar no Blue Sky ou no Threads, ou talvez nos dois. Bom, eu sou Erika Tamires em todas as vezes que eu puder, né, que tiver livre. Então, no Twitter, Erika Tamires, tudo junto, com C, né? E todo mundo pergunta se é com K ou se é com C, mas é com C. E no Instagram, acho que é o que eu mais uso. Vocês me encontram por lá. E eu sou o Lucas Gomes, não tenho rede social, então vocês só vão me ouvir nos podcasts, galera. Lucas, olha, eu te invejo Saudável, muito, viu? achei saudável. Eu te invejo muito. Eu acho muito bom que, eu não lembro quando, mas acho que foi no último RPG, que aí eu tava despedindo todo mundo, eu falei, Gomes, suas redes. Aí ele, não, obrigado. Pois é isso, pessoal. Também não esqueçam de conferir, né, Doctor Who no Mais SBT. Mais SBT já está no ar. A temporada do Eclipse está lá todinha, completa, legendada e dublada. E de graça. Pois é. Então não esqueçam de também conferir lá para poder acompanhando direitinho os nossos comentários. Não ficar boiando nos nossos comentários. As redes sociais e projetos de todo mundo, links vão estar todos aqui na descrição do episódio. Inclusive também as minhas contas do Blue Sky e do Threads, caso o Twitter não exista até a publicação desse episódio. E eu acho que é isso de recados, né? É isso. Então é isso, pessoal. Muito obrigado, Erika e Gomes, pela presença. Valeu, pessoal. Foi um prazer. Valeu, galera. Tamo junto. E muito obrigado você, meu ouvinte, por ter acompanhado a gente nessa tarde mais uma vez. E o próximo encontro é com os Mortos Inquietos. Até a próxima. Tchau, tchau. Falou! Hello. Tchau, tchau.